Se você já recebeu a apostila, você pode abrir na parte de Biologia, página 217. Está escrito assim: analise as duas imagens a seguir e retome a pergunta: em todo lugar tem ciência? A área de ciências da natureza e suas tecnologias está presente nos ambientes retratados nessas imagens? Descreva-as em seu caderno de anotações, justificando se está ou não. Após analisar as imagens a seguir, discuta com seus colegas. Então, primeiro, se você tem contatinhos dos seus amiguinhos, você pode conversar com algum colega sobre essa atividade, tá bom? Desde que cada um responda no seu caderno, tá tudo certo. Então, vamos lá. No seu caderno, você vai colocar o número 1 ou momento 2, não sei como você vai escolher organizar o seu caderno. E você vai descrever o que tem na imagem 1 e o que tem na imagem 2. Essa imagem 1, o que é? Anote aí no seu caderno. E essa imagem 2? É uma pessoa fazendo o quê? Agora você precisa dizer, essa imagem 1 tem ciência nela? Tem algum tipo de ciência da natureza e suas tecnologias? E na imagem 2, você acha que tem algum tipo de ciência ou tecnologia acontecendo? Anote aí também. Dê um pause aqui para poder anotar. Retomando aqui, a imagem 1, então, são pinturas rupestres, ou seja, pessoas muito antigas, de antigamente, fizeram esses desenhos na parede para se comunicar. Alguma informação eles queriam passar, ou eles queriam anotar para que as gerações futuras vissem, ou eles queriam contar para alguém, deixar registrado enquanto eles saíam desse lugar. Então, eles estão aí lutando ou caçando um bicho, parece, alguma coisa assim, né? Enquanto na imagem 2 nós temos um homem pescando e ele está usando uma vara de pesca que tem muita tecnologia investida, né? Tecnologia de roldanas, da pressão do fio para pegar o peixe, para fazer balançar, para poder ir o fio para o fundo da água para poder pegar o peixe, depois para poder subir o fio de novo. Então, com certeza, tem muita tecnologia e muita ciência nessas duas imagens. Vamos então para o ponto 2.1, que está abaixo das imagens. Mesmo ocorrendo em tempos históricos distintos, o que essas imagens têm em comum? Responda aí no seu caderno. Pause aqui e responda no seu caderno. O que essas imagens têm em comum? Vou te dar uma dica. Tem algo a ver com ciência. 2.2. Destaque alguns aspectos da ciência e tecnologia nas duas atividades representadas nas imagens 1 e 2. Então, como eu já comentei, essa imagem 1 tem pinturas rupestres, enquanto na imagem 2 tem um homem pescando. Eu já comentei algo sobre a tecnologia investida nas duas partes, né? Pause e responda. 2.3. Podemos afirmar que o ser humano é essencialmente carnívoro? Olha que pulo que deu aqui. Você acha que o ser humano é essencialmente carnívoro? Ele não está dizendo absolutamente, mas está dizendo essencialmente. E aí, você acha que sim ou que não? Pause e responda. 2.4. Na sua opinião, o que significa ser carnívoro na natureza? Nós estamos em sociedade, não estamos livres na natureza, não é mesmo? Então, para os animais livres na natureza, o que significa ser carnívoro? Responda aí. Você consegue correlacionar uma cadeia alimentar? Explique. Lembre-se, cadeia alimentar é quando alguém se alimenta de outro alguém ou de alguma coisa. Temos um resumo aqui no canal falando sobre cadeia alimentar. Se você estiver com dúvida, volte lá no resumo e assista, tá bom? 2.5. Retome a observação das imagens e descreva quais outras formas de obtenção de alimento você destaca nas atividades representadas acima. Então, eu já falei o que esses desenhos estão representando na imagem 1, certo? Na imagem 2, ele está pescando. Então, você vai dizer quais são as formas de obtenção de alimento, de conseguir alimento que as duas imagens estão fornecendo. Pause e responda. 2.6. Olhando mais de perto o ambiente aquático. A.
Quais são as condições que o meio ambiente dispõe para a alimentação dos seres vivos? Ou seja, na água, os peixes, tubarões, baleias, enfim, todos os seres aquáticos, algas. Quais as condições que o meio ambiente dá para que eles obtenham alimento? Então pensa aí quem pode se alimentar do que estando na água, no mar ou nos rios ou nas lagoas, enfim. Pause e responda. B. Liste os seres vivos presentes em um ambiente aquático, água doce ou salgada. Então, você vai escolher primeiro se é água doce ou salgada. Tubarão, por exemplo, acho que você não vai encontrar na água doce, não é? Nem um boto cor-de-rosa na água salgada. Então, escolha um dos dois ambientes e descreva alguns seres vivos que você consegue encontrar nestes ambientes. Lembre-se que seres vivos são desde plantas até os animais. Pense na cadeia alimentar, na teia alimentar, e aí você vai conseguir pensar o que você pode encontrar na água, tá bom? Pause e responda. 2.7. Com base no seu estudo até agora, vamos pensar. A. Quais são os seres vivos que conseguem produzir seu próprio alimento? Em que posição eles ficam na cadeia alimentar? Se você assistiu o vídeo do resumo sobre cadeia alimentar, essa pergunta vai ser fácil de responder, não é mesmo? Pause e responda. B. Ao pensar em uma cadeia alimentar e a posição que cada ser vivo ocupa, é possível dizer que eles permanecem sempre na mesma posição? Níveis tróficos. Explique correlacionando com uma teia alimentar. Volte lá nas suas anotações de teia alimentar do vídeo e aí você vai explicar. Um ser vivo que é consumidor primário, ele vai ser sempre consumidor primário? Ou ele pode ser consumidor secundário, ou ele pode ser terciário? O secundário pode ser terciário? O terciário pode ser primário? E assim por diante. Pense aí, responda e pause aqui. E o ser humano? Em que posição ele normalmente fica? Qual a posição que o ser humano fica na cadeia alimentar? Na base, no topo? O ser humano se alimenta de quê? Fica em todas as posições? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Responde aí. Agora que já acabamos a página 217, vamos para a 218. Está escrito assim: compreendendo o fluxo de energia, desenvolvimento da dinâmica, cadeia e teia alimentar. Para a realização da dinâmica, você irá precisar de apenas um rolo de barbante ou similar. Essa dinâmica poderá ser realizada nos espaços livres da escola, como jardim, pátio ou uma praça e parque. Seguindo as orientações do professor, organizem-se em um grande círculo. Importante, cada estudante deverá ser nomeado apenas uma vez. Então, como nós estamos em atividades à distância, a gente não vai fazer um círculo com outras pessoas, né? Vai ficar meio estranha essa história. Mas, se você estiver na escola, você pode ir junto com a sua turma e o seu professor para um espaço aberto e realizar essa atividade. Se você estiver em casa, eu sugiro que você olhe essa imagem que eu vou explicar e você vai conseguir entender. Então, é para fazer um círculo com as pessoas, então essas coisinhas pretinhas aí são as pessoas, essas bolinhas com, sei lá, meio círculo. E essa linha pontilhada entre elas é a fita de barbante. Então, cada um vai passando pelo outro e um vai ficando ligado ao outro. Vou ajudar vocês a responder essas questões, tá bom? A. O que representa os pontos em círculos? São as pessoas, ou no caso de uma cadeia ou teia alimentar, são os seres vivos que compõem essa cadeia. B. O que representam as linhas interligando? Lembrando do nosso resumão, as linhas representam quem come quem, a coisa estranha da cadeia alimentar. Então, quem se alimenta de quem? Qual o significado de ligar os pontos, ou seja, ligar os participantes? A mesma coisa, representa quem vai se alimentar de quem e quem vai ceder energia para quem. Vocês percebem que a armação, com o aspecto de teia de aranha, se bem esticado, é firme e suporta a pressão? O que esse fato representa na natureza? Representa na natureza que se uma dessas pessoas sai, ou seja, um animal é extinto, aquela teia alimentar vai ficar mais solta. Então, vai faltar alimento para alguém, e aí, portanto, eles vão morrer, e aí vai faltar mais alimento, e assim por diante.
E se um dos fios for cortado, o que acontece? Exatamente a mesma coisa que eu já expliquei. F. O que significa na natureza romper esse elo entre os seres vivos? Significa extinção, quando um animal não existe mais naquele local. Se não é extinção, porque ele ainda existe em outro local do planeta, por exemplo, pode ser apenas que ele foi extinto daquele lugar, ele acabou naquele lugar, né? Ele foi colocado em situação de extinção. Momento 2. Observe a imagem 3 acima representada e a imagem 4 ao lado. Descreva os pontos em comum comparando-as. Essa eu vou deixar para vocês responderem sozinhos, tá bom? Mas antes a gente vai conversar um pouquinho sobre essa cadeia alimentar. Então, lembra que a setinha significa serve de alimento para, não quer dizer quem come quem. Serve de alimento para. Então, ó, olha a setinha do capim para o grilo. É o capim que come grilo? Ó a setinha. Setinha 1. Capim come o grilo. Capim come grilo, gente? Pelo amor, hein? É o capim serve de alimento para o grilo. O grilo serve de alimento para o sapo. Acompanhe a seta vermelha. O sapo serve de alimento para a cobra. A cobra serve de alimento para a águia. Aqui a gente tem uma cadeia alimentar, onde tem o consumidor, o produtor, que é o capim, o consumidor primário, que está representado pelo número 1, grilo, o consumidor secundário, sapo, consumidor terciário, cobra, e consumidor quaternário, águia. Agora você vai escrever o que essa brincadeira acima das pessoas sendo interligadas pelo barbante tem a ver com essa cadeia alimentar. Um depende do outro? O que você acha? Dê um pause aqui, anote, e aí, na verdade, a gente já acabou. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.